para tudo aquilo que tem tentado parar o teu melhor para Deus. Tudo que tem limitado você a fazer a diferença nessa geração ser quebrado. Por que então de mão dada? Porque a Bíblia vai dizer que a unção que estava sobre Moisés foi dividida por 70. A unção que vem em alguém vai passar para aquele que às vezes está quase tomando. Vai encher o azeite dele, vai encher a botija dele. A corrente dos dois vai ser quebrada. Por quê? Porque a união não só faz o açúcar, não, faz a força também. Salomão vai dizer que uma corda de 3 dobras não se arrebenta. Aleluia. Aleluia. Então, quando você dá as mãos, você está unindo força com o teu irmão, está dizendo com ele assim: olha, eu não desisto de você e você não desiste de mim. Está entendendo? Quando você dá a mão para o teu irmão, você está dizendo: ei, eu não desisto de você, e aleluia, e você não desiste de mim. Se for para cair, vamos cair junto, mas se for para vencer, vamos vencer junto. Aleluia, eu concordo com o teu sonho, você concorda com o meu sonho. Aleluia, o teu adversário é o meu adversário, e nesta noite, aleluia, ele vai cair por terra. Tanto o adversário da irmã como o adversário do irmão, ele vai fraquejar nesta noite, porque Deus, ele vai te encher, ele vai te fortalecer, e você vai fazer a diferença nessa geração, porque você foi chamado para fazer a diferença. Você vai chegar na terra seca, a terra vai ter que dar fruto. Você vai lá, paz, enquanto eu profetizo na tua vida, meu irmão, você vai concordando com glória. Aleluia, enquanto Deus. eu vou profetizando na tua vida, aleluia, que a restauração de Deus vai chegar para você, que a restauração de Deus vai chegar para tua casa, vai chegar para os teus projetos, pelo poder da palavra. A palavra, ela tem poder, a palavra, ela tem essência para transformar, para quebrar corrente, para quebrar cadeias. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor da Bacalaraia, subirei Cabadocom Manaia. Deus, eu estou pregando a tua palavra, Senhor, aleluia, é espada de 2 gumes, Senhor, com fogo queimante, vai passando agora, vai tocando agora, e toda paralisia, toda paralisia Deus de glória, espiritual, ministerial, Deus, vai quebrando agora, abaixo, alabacarabás. Você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar. Vai dando glória aí, vai dando glória. Deus de glória, vai dando glória aí. Enquanto você dá glória, Deus muda o cativeiro. Enquanto você dá glória, Deus muda a história. Enquanto você dá glória, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus para ser liberada aqui na semana da Suricaia. Eita Deus, De Deus aqui, vai tomando teu filho, Senhor, vai tomando teu filho, Senhor. Deus, agora a autoridade que está no meu ministério, Deus, a autoridade que está na minha vida agora, a autoridade do céu que está sobre mim agora, começa, Senhor, passar para os irmãos que estão aqui agora. Eita Deus, vai tomando Deus, querido. Agora, abaixa. Vai sendo Deus. Vai pegando, vai pegar a palavra, vai pegar a palavra, vai pegar a palavra, vai pegar a palavra. Agora, vou dar 1 minuto para você adorar. Aleluia.
Agora, Deus, em nome de Jesus, 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 agora, algo sobrenatural começa a pegar, algo sobrenatural começa a pegar, algo sobrenatural começa a pegar, começa a pegar, Espírito Santo agora, começa a pegar agora, Espírito Santo, começa agora, o sobrenatural do Senhor, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus agora, na palavra, Deus de glória. a palavra, Oh, Deus. agora, a palavra, quebra as correntes agora, quebra as maldições agora, quebra o jugo. Deus de glória. Em nome de Jesus, ó Deus. O grupo de louvor, que ele cresça. Cadê o grupo de louvor? Que ele cresça. Que ele cresça. Cadê o grupo de louvor? Que ele cresça. Que ele cresça. Aleluia. Que ele cresça. Que ele cresça. Aleluia. Nós fechamos com Eita chave de Deus, ouro. eita glória. Vamos fechar com chave de ouro. Aleluia. Aleluia. Fique em espírito, irmão. Fique em espírito. Aleluia. Rabacas, o líder Rabás, o líder Calabachuri, Rebequeia, Sabaia. Eu estou sentindo algo diferente aqui, meu irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. Que ele cresça. Ele tem que crescer nessa geração. Jesus tem que crescer nessa geração. A palavra tem que crescer nessa geração. Eita, trazer a palavra tem que crescer nessa geração. O Senhor tem que crescer nessa geração. A autoridade do Espírito tem que crescer nessa geração. A geração, aleluia. Mas de você nessa noite,
que você tem que diminuir. Aí quando você diminui, meu pastor, o Senhor ele cresce. E quando ele cresce, os adversários caem. Aleluia, nos momentos que os meus adversários se levantaram. Se tornou um momento da minha pequenez, o Senhor se erga. Mas quando a vanglória tenta bater na porta do meu coração, quando as concupiscências da carne deste mundo tentar bater na minha história, o Senhor possa crescer como um braço de ferro, que o Senhor possa crescer e triunfar perante mim, Senhor. Que o Senhor possa mostrar que perante a minha pequenez o Senhor é grande. E que o Senhor só pode reinar na vida de alguém se Ele diminuir. Ele só pode reinar na vida de alguém, na casa de alguém, na família de alguém, se alguém disser e viver realmente a pequenez do Senhor na sua vida. Porque Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a partir de Cristo vive em você, os seus desejos já não mais valem, as tuas vontades já não mais valem, mas o que vale é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para você é: seja livre, seja conquistador, seja vitorioso, seja abençoado a tua casa, seja abençoado o teu ministério, seja abençoado a tua igreja, seja abençoado o teu chamado, a tua história, em nome de Jesus. Que ele cresça, 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 a sua Ei! Eu vou acabar. Eu não posso acabar sem dizer: tem uma novidade chegando. E ela vem com efeito de palavra. Aleluia, os conflitos vão acabar. Os conflitos vão acabar. Porque o Senhor aprendeu o que Deus queria que o Senhor aprendesse. E porque o Senhor aprendeu aquilo que Deus queria que o Senhor aprendesse, estou trazendo aquela novidade para você. Se essa palavra é fiel e verdadeira, se ela vem do trono de Deus nessa noite, receba a paz do Espírito Santo aí nesse lugar. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Vai dar um último.
você. Eu vejo a armadura descendo sobre este lugar. Oh, glória a Deus, Pai. Eu vejo a armadura descendo sobre este lugar, Senhor. Eu vejo a armadura reluzente descendo sobre este lugar. Porque Deus ele é fiel e verdadeiro. Porque Ele é poderoso. Aleluia. E neste momento, que o Espírito Santo da cura visite agora a casa do pastor agora. O Espírito Santo da cura toque lá agora. Arranque na raiz aquela enfermidade. Arranque agora da raiz agora em nome de Jesus. Pode olhar para o relógio. Que vai ser esse horário que o Espírito Santo vai estar indo lá agora. O Espírito Santo vai estar arrancando aquela dor, aquela enfermidade. Em nome de Jesus. Arrancando não somente para melhorar hoje, mas vai